E aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre psicologia toda semana. Hoje nós temos uma convidada super especial. Na verdade, gente, por curiosidade, é a professora que me ensinou a TCC, me apresentou a terapia cognitivo-comportamental. Ela foi minha professora na PUC-Rio. E temos uma convidada, então, aqui de peso hoje, que é a professora e doutora Maria Amélia Penido, da PUC-Rio. E se vocês já quiserem começar a pesquisar ela nas redes sociais, conhecer um pouquinho do trabalho dela, vocês podem ir no @pelo mundo das TCCs para vocês conhecerem e verem os eventos incríveis que ela faz por lá. Mas hoje eu tô muito honrada dela ter topado meu convite e ter vindo aqui hoje. Então, Maria Amélia, dá um oi pra todo mundo. Oi, gente, que prazer grande estar aqui no teu podcast, Ana, muita admiração que eu vejo como é que você foi trilhando a tua carreira e como é que você foi construindo esse diálogo aí com o público, né, para divulgar a psicologia de uma forma acessível, e eu acho que esse trabalho é super importante, das pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo científico de qualidade, mas de uma forma em que todo mundo entenda ou compreenda o que a gente está falando e que a gente consegue conectar com as pessoas. Então, queria te parabenizar e agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui participando do teu podcast. Ah, muito obrigada. Eu acho que pra gente começar esse episódio nessa temática aqui que todo mundo clicou pra ouvir, eu sempre gosto de começar do começo, que é o que é solidão, Maria Amélia? Como você definiria solidão? Assim, como eu também identifico que eu tô sentindo solidão, né? Porque algumas vezes a gente vê muita dificuldade das pessoas nomearem o que elas sentem. Então, o que é e como a gente identifica que a gente tá sentindo? Então, a solidão é um sentimento muito particular, né, muito subjetivo, em que ele é diferente da solitude. A solitude é quando a pessoa está sozinha, mas ela está bem, sozinha, né? Já a solidão é quando a gente entende que existe algum grau de desconforto em relação a não estar se sentindo pertencente de um grupo. Então, eu posso estar rodeado de pessoas, mas ainda assim estar me sentindo sozinha. Então, a própria pessoa precisa identificar, não tem como alguém olhar e falar assim: "Ih, fulana está se sentindo sozinha", né? A não ser que eu diga, né, ou que eu me coloque de alguma forma, que eu expresse isso, dificilmente alguém vai enxergar que eu estou me sentindo sozinha. Às vezes pode perceber a pessoa um pouco mais cabisbaixa ou triste, mas identificar a solidão só se a própria pessoa se declarar, né, assim, ou se perceber sozinha. E aí é um sentimento, em geral, ligado a uma desconexão, como se eu não me sentisse pertencente àquele grupo, como se tivessem as pessoas ali todas interagindo, se sentindo ali queridas ou integradas àquele grupo, e eu mesmo estando nessa situação, eu tenho ali um sentimento de, putz, parece que eu não pertenço aqui, ou que eu não estou me sentindo conectada com o outro. Então, acho que é um sentimento, assim, de você não estar se sentindo, de alguma forma, emocionalmente conectado, ou socialmente conectado, né? E aí isso pode acontecer tanto estando em grupo, quanto realmente estando sozinho em casa, por exemplo, em que muitas vezes eu estou sozinha em casa com uma solitude, em que eu estou ali bem de estar sozinha em casa, mas às vezes eu posso estar em casa sozinha e isso representar uma solidão, ou seja, eu não estou bem, eu estou me sentindo que eu deveria estar conectada com pessoas e não estou, me sentindo ali meio abandonada às moscas, às traças, e aí não estou sentindo uma conexão. Então, é uma experiência bastante subjetiva, né? Mas quando a gente define solidão, o próprio indivíduo tem que se identificar, e é um sentimento meio de desconexão social com os outros, ou de não se sentir pertencente. E aí a gente vai sentindo essa solidão que às vezes vai estar ligada à tristeza, irritabilidade, né? Outras emoções vão aparecer associadas. Isso até que eu queria te perguntar, assim, como é que a solidão começa a impactar a saúde mental das pessoas, né? Porque a gente gosta de socializar, né? A gente é uma espécie social. E aí você fala que a solidão vem de uma desconexão, né? Quando a gente não se sente pertencente. Uma das coisas que eu acho que mais causa sofrimento que a gente vê no consultório é não se sentir pertencente. E a gente viu muito isso na pandemia, né, Ana Teresa? Assim, acho que ali ficou muito claro o quanto que nós somos seres sociais por natureza. Claro que a bateria social das pessoas varia, não tem um certo e um errado em relação a isso. Talvez pessoas mais extrovertidas e tal conectem mais e sintam mais necessidade até de conectar. Né, ter mais necessidade de estar em grupo e tal, do que pessoas mais introvertidas que às vezes até curtem uma solitude ali de vez em quando. Mas, de forma geral, nós somos uma espécie social e nosso cérebro se molda para pertencer socialmente. Então, é bastante interessante a tua pergunta, porque as pesquisas dos últimos anos mostraram que muitas vezes a solidão vai ter um impacto negativo, inclusive na saúde física do indivíduo, aumentando taxas de mortalidade. Então, é considerado hoje um problema bastante importante em que a gente precisa estar olhando, porque cronicamente ficar se sentindo sozinho, ter esse sentimento de não pertencimento, vai mudando inclusive a forma como você começa a fazer filtros sobre o mundo, a como você começa a interagir com os outros. A gente sabe que tem uma consequência bastante negativa se isso for ficando um estado crônico, né, em que a pessoa constantemente não consegue conectar, ou vai se sentindo sozinha, ou vai ficando triste, isso pode predispor depressão, né? A gente sabe que se a gente vai ficando muito sozinho, muito desconectado, isso pode contribuir para o surgimento de sintomas de depressão. Então, uma das consequências que tem na saúde mental é que a solidão vai acabando levando a um isolamento, porque se eu me sinto sozinho, não consigo conectar,
a tendência é que eu acabe evitando, porque quando eu vou é doloroso, que eu acabo indo, estou em volta de pessoas, mas não me sinto conectado. Então parece que eu não pertenço ali. E aí isso acaba dando uma certa sensação de que é melhor evitar. E aí, na medida que eu evito, eu nunca tenho a oportunidade de conectar. E aí isso vai virando um ciclo, que se retroalimenta. E a gente sabe hoje que para o nosso organismo, se a gente pensar evolutivamente, né, na história da humanidade, por que que a solidão existe, né? Toda emoção tem uma função. Né? Então, a solidão é um sentimento que tem uma função social, porque justamente como a nossa espécie ela se tornou, né, e ela sobreviveu em função da capacidade de se organizar em grupos, se pensar bem, o ser humano não é o mais forte, ele não é o mais rápido da natureza, né? Então, como é que a gente sobreviveu tanto? Justamente porque a gente tem uma capacidade grande de se conectar em grupos. E aí, essa possibilidade de formar grupos gera uma força da tribo, da família, da aldeia, que foi permitindo que a gente criasse a agricultura, com que a gente se ajudasse. Então, desse cérebro social, da importância da socialização para a sobrevivência do ser humano, surge a empatia, né, o desejo de conectar, porque aumentava a nossa chance de sobrevivência pertencer a um grupo. Então, para o nosso corpo, se sentir cronicamente sozinho é um sinal de alerta. É tipo, eu não tô fazendo parte da tribo, eu estou sozinha na selva. E aí, estar sozinho na selva é perigoso, porque um tigre pode me atacar. Então, a gente sabe, inclusive, que fisiologicamente muda o corpo. Exemplo, a gente sabe, por exemplo, que os padrões de sono ficam afetados. Porque, veja bem, se eu não estou protegido pelo grupo e eu estou me sentindo sozinha, eu estou em perigo na selva. Alguém poderia, né, um tigre poderia vir, então eu não posso ter um sono profundo e descansando, porque eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atento para me proteger, porque eu não estou com um grupo que me protege. E, além disso, a gente sabe que bioquimicamente, como tem mais risco de ser atacado por uma onça, por alguma coisa, a gente, inclusive, libera mais substâncias anti-inflamatórias, no sentido de, se eu fosse cortado, ter ali uma resposta mais rápida fisiológica. Então, acontece toda uma cascata, né, bioquímica de quando a gente cronicamente se sente sozinho. Claro que se isso for uma coisa esporádica, uma vez ou outra, não vai ter essa consequência dessa maneira, mas quando a gente entende que a pessoa vai realmente entrando numa solidão crônica, em que ela constantemente se sente não pertencendo a nada, muito sozinha, a gente vai começando a ter essa ativação, porque a ideia é o seguinte: se eu estou sozinha, eu estou em perigo. Então, o teu corpo ele começa a te preparar para o perigo, liberar adrenalina, ficar mais em alerta, e isso acaba tendo consequências fisiológicas. Então, tem consequências, sim, ruins para a saúde mental, porque vai te vulnerabilizando em função desse estado de alerta, desse sono deficitário, que vai gerando uma vulnerabilidade até para o aparecimento de outras doenças. Então, parando pra pensar, né, uma coisa vai puxando a outra dentro da solidão, né. Então começa com a solidão, mas não necessariamente termina com a solidão. E até você foi falando, né, dessa parte adaptativa, né, de onde a gente veio, e aí eu fiquei me perguntando onde a gente tá, né. Você acha que os dias atuais acaba favorecendo uma solidão, né, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre epidemia de solidão, de cada vez se sentirem mais sozinhos, né, que a gente tá vivendo um mundo conectado, mas desconectado ao mesmo tempo. Então, por que você acha que a gente tá vivendo uma epidemia de solidão nos dias de hoje? Não, eu acho que isso, historicamente, né, tem relação em como a sociedade foi sendo construída, né? Se a gente pensar quando a gente entra ali no darwinismo social, que acontece ali nos Estados Unidos, em que a gente começa a pegar a teoria da evolução do Darwin, né, que impactou todas as áreas, né, e a gente entende que a ideia é que o mais forte sobrevive, a gente começa a ter as bases ali de uma lógica bem capitalista, tipo, se o mais forte sobrevive, então eu tenho que me sobressair, eu tenho que competir. Ter sucesso é ser o rei de tudo, é ter sucesso financeiro, né? Então a gente foi criando um modelo social em que se sentir bem consigo mesmo e tal tem muito a ver com você ter e não com você ser. E isso vai gerando uma pressão, né, de certa maneira, para alcançar esse sucesso, para estar me comparando com o outro, né? E isso vai levando então a uma cobrança muito grande, a uma ideia de que sucesso está ligado a eu ter dinheiro, ter o meu apartamento, as minhas coisas, e muitas vezes nesse processo a gente foi abrindo mão, né, das amizades, da conexão. Então a gente foi se distanciando da nossa essência, que na verdade nunca foi o mais forte sobrevive. Na verdade, sempre foi o mais bem adaptado às mudanças do ambiente. Essa é a teoria da evolução, diz. E aí, quando a gente pega o darwinismo social, ele pega essa ideia e diz assim: não, são os mais fortes que sobrevivem, a competitividade é bom, porque isso entra numa lógica capitalista, né, de gerar recursos, de consumo. E eu acho que, de alguma forma, isso foi criando padrões e valores da sociedade que a gente vê hoje acontecendo, que leva a comparações injustas, ao tempo todo eu me sentir mal comigo mesmo porque eu não sou perfeito, porque eu não estou performando, porque outra pessoa é melhor do que eu, porque outra pessoa tem mais sucesso que eu, e nisso a gente foi se distanciando da ideia de coletividade, de grupo. Então, muitas vezes, a gente foi abrindo mão das amizades em função de horas de trabalho, a gente foi abrindo mão de família em função de horas de trabalho. Então, assim, isso impacta em vários fenômenos. Por exemplo, um assunto ligado à solidão seria as puérperas, né? Quando você tem um bebê, né? Se você pensar antigamente, isso era um evento social. Você tinha as tias, as mães, as primas.
tinha mais gente dando suporte para esse momento da vida, né, em que você dividia um pouco ter um bebê com a sabedoria da tua avó, da tua mãe. E quando tinha para um modelo que a mulher também está no mercado de trabalho, que todo mundo está trabalhando o tempo todo, muitas vezes essa vivência vai ser sozinha, porque eu não tenho mais essa mãe disponível, essa avó disponível, essas primas disponíveis, porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo tendo as suas próprias vidas, né? Então a gente foi meio que criando um modelo social que ele te joga para muito trabalho, muita preocupação com sucesso, com dinheiro, com aparecer, com ter, e muito pouca conexão com quem eu sou, o que que é importante para mim, quem são as pessoas importantes para mim. E aí a gente começou a ter um volume de pesquisas mostrando que isso acaba predispondo a ansiedade, depressão, ideação suicida. Então, eu acho que tem muito, assim, se a gente pensar contextualmente, de uma doença meio que social, né? Que sociedade que a gente está hoje. Eu acho que existe já um movimento de questionamento disso. A gente não está mais tão, assim, hardcore, né, nisso. A gente já tem, assim, pesquisadores, a gente tem o livro da Sociedade do Cansaço, né? A gente tem questionado esse modelo. A gente vê gerações mais novas priorizando mais a qualidade de vida do que, às vezes, o dinheiro. Então, não estou dizendo que a gente deva ir para o tudo ou nada, né? Acho que nenhum modelo extremo é bom. Então, talvez também uma ideia de sobrevivência muito individualista não tenha tido um resultado bom. Mas também não precisa ser o extremo oposto. Talvez a gente possa construir um meio termo aí, porque, claro, também todo mundo precisa estar ganhando dinheiro, sobrevivendo. Então, também não é, vamos todos virar hippies e ir para uma cabana e se conectar. Eu acho que é muito mais uma reflexão, pensando nos meus valores, o que é importante para mim. E aí, em geral, a gente sabe hoje que quanto mais conectado com os nossos valores, as nossas ações estiverem, maior a tendência da gente ter bem-estar. E aí, quanto mais bem-estar eu tiver, maior a probabilidade de eu estar aberto para me conectar genuinamente com os outros, sem ter que fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou, sem ter que aparentar uma coisa que eu não sou. E eu acho que junto com toda essa configuração histórica, vieram as redes sociais, né? Veio toda essa possibilidade, um mundo que se abriu maravilhoso, que tem muitas coisas boas que advêm disso, mas também tem coisas que a gente precisa refletir, se preocupar e pensar criticamente em qual a melhor maneira. Tanto que a gente começou a ver, olha, escola proibindo o celular, movimentos de pessoas todas angustiadas, tipo, não, quanto tempo eu fico? Nossa, eu estou muito tempo ali, né? Por quê, gente? Porque muitas vezes o que a gente está fazendo no celular não está ligado a uma conexão verdadeira com os outros, a uma troca. E às vezes isso é muito confortável, porque eu estou esquivando também. Lidar com o outro é difícil, né? Vai envolver discussão, vai envolver me colocar, vai envolver assertividade, vai envolver medo de ser rejeitado, vai envolver medo de ser criticado, vai envolver medo de falar coisa errada. E aí, às vezes, no meu mundo ali, nas redes sociais ou nas séries, eu não estou exposta a nada disso. Mas, por outro lado, eu também não estou me sentindo conectada com ninguém. Eu fico ali no meu mundo, sozinho, e por mais que a curto prazo pareça bom, porque eu estou me protegendo de um monte de coisa, talvez mais a longo prazo isso vai ter um impacto, porque nós somos, no final das contas, seres sociais. É muito interessante você estar trazendo essa perspectiva de rede social, porque eu vejo muito em criadores de conteúdo, assim, de agora é criação de comunidade, a gente tem que ter comunidade, as pessoas têm que se conectar, a gente tem que fazer encontros, a gente tem que sair do online para offline. Eu vejo muito esse movimento dentro dos criadores de conteúdo, assim, dessa criação de comunidade. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes essas comunidades, né, que estão sendo criadas também não deixam de ser online, né? Então, uma dúvida que eu fiquei é, você acha que o uso da internet pode aumentar a solidão ou não? Ou depende? Ou talvez eu já tenha dado a resposta, talvez, com essa pergunta. Na verdade, o que a gente sabe é assim, a internet não é vilã, né? Não tem um vilão, na verdade, né? As coisas são complexas, então não tem uma única causa, não tem um único fator. O que a gente entende é que depende da forma como você usa. Então, por exemplo, a internet ela pode, inclusive, ampliar conexões sociais. Se eu faço amizades ali, trago elas para minha vida. Se eu sou eu mesmo nas redes, né? Se eu sou a mesma pessoa, a mesma persona, isso tende a me conectar mais com as pessoas. Mas, por exemplo, se eu tenho vergonha de quem eu sou, se eu não estou bem comigo, e eu faço uma personagem na rede que eu não sou eu, isso vai aumentar minha solidão. Porque em vez de estar verdadeiramente conectado, eu estou, na verdade, num personagem que me cansa, que ele não é verdadeiro, e que me gera mais insegurança. Então, o que a gente sabe hoje, muito que a gente tem, e eu acho que é o que a gente tem estudado, é justamente como é que é o uso saudável. Eu acho que ninguém tem essa resposta 100% ainda. A gente ainda está descobrindo, né, qual é o uso saudável que a gente pode fazer das redes sociais, dos aplicativos de namoro, né? E mudou muito, né? Acho que a área de namoro foi muito impactada pelas possibilidades de se encontrar online, desses sites de relacionamento, que às vezes geram uma exaustão, às vezes você vê as pessoas, não, mas é muita gente, né? Então, assim, tudo tem prós e contras. E eu acho que sempre é a forma como a gente usa. Até o aplicativo de dates, né? Depende de como eu uso. Se eu saio desesperado, talvez sendo com 30 pessoas ao mesmo tempo, eu não conecte com ninguém. Mas se eu genuinamente começo a tentar me conectar, saber quem as pessoas são, levar a coisa um pouco mais devagar, às vezes vai permitir, né? A gente tem pessoas que se conheceram e são casadas e têm histórias legais, mas também tem os perigos, tem os golpes. Então, assim, o que eu entendo é que a rede ela amplia as nossas possibilidades, pro bom e pro ruim. O que tem fora tem dentro. Não tem maldade fora, tem maldade dentro. Então, assim, a questão grande, eu acho, aí é que pensar como. Só o que a gente sabe em termos de pesquisa é que se eu já estou num quadro mais crônico de solidão, quando eu uso a rede, eu tendo a ter um pior uso, porque eu já estou indo com filtro de comparação, eu já não estou me sentindo bem.
Então, aquilo acaba reforçando isso. Então, isso é que a gente tem que tomar de cuidado. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que usam o Instagram e têm tendências à comparação injusta se saem arrasadas no Instagram, porque ali a vida é maravilhosa. Parece que tá todo mundo viajando, todo mundo menos você. E, na verdade, a gente esquece de considerar que aquilo é um recorte. As pessoas estão publicando ali só o lado bom. Ninguém está publicando as tristezas, as angústias, as dificuldades. E aí, consequentemente, fica difícil a gente se conectar. Porque eu olho tudo maravilhoso e eu não estou tudo maravilhoso e não tem ninguém para me conectar. A gente, né, às vezes esquece qual é a função da tristeza, né, que é uma emoção super importante, acho que o Divertidamente trouxe muito isso, né? A função da tristeza é eu sinalizar para o outro que tem alguma coisa errada para eu poder receber apoio social, para o outro ser empático comigo. E se tá tudo só feliz e só bem, isso acaba gerando uma grande desconexão emocional. Tanto que se a gente pensar, como é que você cria um amigo? Você não cria um amigo na superficialidade. Em geral, você se sente conectado às pessoas quando vocês compartilham vulnerabilidades, né? Se eu tenho um amigo que eu compartilhei, pô, foi difícil hoje, não deu certo, não ganhei o dinheiro que eu achava que eu ia ganhar, tá duro aqui, e a outra pessoa se sente, poxa, eu não sou a única pessoa no mundo que passa dificuldade. E aí a pessoa se conecta. Ai, amigo, não fica assim, não, também tá difícil pra mim, né? Isso cria amizade. Ficar todo mundo dizendo, não, eu sou maravilhoso, as viagens, tá tudo maravilhoso, acaba que não conecta, porque vira só um refletir de superficialidade. Então, se eu quero conectar verdadeiramente com alguém, eu preciso abrir vulnerabilidade, porque é na vulnerabilidade que a gente se conecta enquanto ser humano, é onde eu tenho a possibilidade de receber apoio do outro, é onde o outro consegue virar para mim e falar assim, pô, eu entendo, tô aqui do teu lado, talvez não tenha nada que eu possa fazer para te ajudar diretamente, mas só de estar aqui te dizendo que, pô, tô com você já faz diferença. E eu acho que às vezes quando a gente fica muito na superficialidade nas redes, a gente talvez perca essa habilidade de conectar verdadeiramente com o outro, de conseguir identificar, cara, aquela pessoa tá meio chateada, tá ali por trás de tanto post maneiro, talvez tenha alguém triste com alguma coisa ou sobrecarregado com alguma coisa. Às vezes também vira uma coisa que não tem fim, tá 24 horas por dia. Nós também, as redes trouxeram muito pra gente uma necessidade de controle do impulso, né? Não dá para eu só ir no flow, porque você vai entrando no mundo e você se perde ali e muitas vezes você desconecta do que é importante para você. Então, acho que sempre que a gente fizer uma reflexão sobre os nossos valores, sobre autoconhecimento, quem eu sou, o que é importante para mim, quem são as pessoas que eu gostaria de me relacionar, que perfil essas pessoas têm, como é que eu me conecto e me abro também verdadeiramente para essa troca com essas pessoas, eu acho que sempre que a gente estiver mais ciente disso, mais consciente, a gente vai conseguir fazer um melhor uso das redes, porque os nossos objetivos vão estar mais na nossa vida real. E a rede vai estar entrando para ampliar isso. Eu acho que o exemplo do relacionamento é muito bom. Se eu estou bem comigo, estou aberta para abrir um relacionamento, eu entro, né? Talvez eu consiga ter mais filtros de selecionar pessoas que têm mais a ver comigo. Agora, se eu estou me sentindo com autoestima baixa, me sentindo a pior pessoa do mundo, estou sentindo que eu não tenho valor nenhum e eu entro, talvez eu comece a aceitar qualquer coisa porque eu estou no desespero de ser validado, né? Porque eu sinto que ninguém gosta de mim, então qualquer pessoa que me dê afeto ali serve. E aí eu estou vulnerável para golpe, porque o golpista ele vai justamente nessa vulnerabilidade para me convencer. E aí, quando você vê, a pessoa está enredrada numa trama. Então, eu acho que, no fundo, tudo passa mesmo pela nossa saúde mental, pelo nosso bem-estar, para que a gente esteja bem com a gente primeiro, para depois poder tanto interagir com o outro, quanto estar nas redes, para fazer escolhas melhores. E isso vai gerar um trabalho de reflexão, de autoconhecimento, e que às vezes as redes não tiram. A gente não tem mais tédio, né? A gente fica o tempo todo conectado em alguma coisa. E eu acho que isso também tira um pouco a nossa capacidade reflexiva, e o ser humano precisa refletir. Eu estava pensando agora até no impacto da IA, né? Então, assim, a gente está tendo esse boom das IAs, né? Que dá fome em todo mundo, porque não tem Cristo que consiga acompanhar a quantidade de IA que surge, né? E todas as funções que a IA faz, que são maravilhosas, mas muitas vezes a gente está ficando também preguiçoso. Tudo você pergunta, você nem pensa, você pergunta para a IA. Ah, vou fazer um calendário, manda o chat GPT. Cara, outro dia eu vi o pessoal indo responder uma mensagem no WhatsApp e manda no chat GPT primeiro, para o chat GPT arrumar para depois. Aí a gente vai perdendo um pouco a autenticidade, né? Eu vejo pacientes algumas vezes pedindo conselho para IA, tipo, o que que eu faço, o que que eu não faço, como respondo essa pessoa, até um pouco de delegar a interação social para esses mecanismos, assim, mas eu tô adorando tudo que você tá falando, até porque eu também tô pensando num processo meu pessoal de uso de rede social, né, porque eu já cresci com a internet, né, eu já sou dessa geração, mas os meus amigos, assim, por acaso me ajudaram, porque eles nunca foram de usar muito, agora mesmo que eles não estão usando nada, então, isso que você trouxe também lá atrás, que eu acho legal retomar aqui um pouco, pelo menos eu quero retomar aqui um pouco, é que eu acho que as redes sociais trazem uma noção um pouco deturpada da vida e da vida das pessoas. Porque eu fico pensando, se o Instagram acabasse hoje, né? De quem você seria de fato amigo, né? Porque no caso eu uso mais o Instagram. E de quantas pessoas você de fato consegue acompanhar a vida. Porque essa gestão de sair com as pessoas, perguntar como elas estão, ter intimidade com elas no dia a dia, sendo que não é uma pessoa do seu convívio, né? Porque algumas vezes quando você tá no trabalho, você tem a convivência da pessoa ali no trabalho, ou a pessoa tá no seu meio, mas aqueles amigos de escola que você tem que fazer o esforço pra ver, aquele amigo de sei lá onde que você tem que fazer esforço pra ver. Eu acho que a rede social, a vida das pessoas tá
está muito disponível, a gente cria uma intimidade falsa, né, com as pessoas e também uma sensação falsa de quantas pessoas você de fato consegue ser próximo por vez, porque eu acho que uma das coisas que a gente consegue ver quando a gente sai da rede social é que existe uma limitação também de socialização e eu acho que isso até combina um pouco com o que você falou aqui. Tem que ter um pouco de socialização e também tem que ter um pouco de não socialização, porque a gente tem uma limitação, essa quantidade de sociabilidade que a gente está sendo churrado, né, o quanto faz bem pra gente também. Acho que nada que vira uma obrigação, né, o caga-regra, né, num bom português, é legal. Eu acho que a psicologia não tem que ser usada dessa maneira, porque a gente sabe que é tudo relativo. Porque, como a gente está falando da bateria social varia, talvez para uma pessoa ela tenha mais necessidade de socialização do que outra. Então não tem como ter uma regra absoluta. Todas as pessoas agora têm que fazer parte de comunidade. Senão, de novo, vira uma sociedade do cansaço na obrigação. Que agora até, além de tudo, vai virar assim, não, então também não posso ser sozinho, porque aí virou um problema, porque, né, que vergonha que eu tenho. Aliás, é uma questão, né, as pessoas têm dificuldade de assumir que estão se sentindo sozinhas, porque existe um julgamento social do tipo, você está se sentindo sozinha porque você não tem a capacidade de se conectar. E nem sempre, né? A gente, às vezes, foi num contexto de vida. Às vezes, a pessoa morava em outro lugar, né? Se distanciou dos amigos de infância, ou terminou um casamento e aí viveu muito em função daquilo, ou os filhos cresceram, né? Vários contextos vão acontecendo que nem sempre é só também eu querer magicamente estar conectado com as pessoas, porque às vezes as pessoas também não estão disponíveis, às vezes tem que encontrar. Criar amizade não é simples, né? A gente tem que ter uma convivência constante, a gente tem que ter um interesse, a gente tem que fazer um esforço, o outro tem que ser recíproco. Então, muitas vezes, sim, para quem está fazendo sentido, achar uma comunidade que conecte, que faça sentido, e dali você consiga partir para fazer amizade com pessoas que têm um interesse em comum, é super legal, né? Mas isso não pode também virar uma obrigação de que agora todo mundo tem que não se sentir sozinho, fazer parte de uma comunidade, que tudo na internet vira muito regras que parecem absolutas. E, no fundo, é tudo muito. Eu acho que a pergunta é sempre o que eu quero, o que eu espero, o que é importante para mim, para os meus valores, para minha família, para a forma como eu funciono, para o que é interessante no meu momento de vida. Né? Às vezes também tem a fase da vida que a gente está super corrido, trabalhando para caramba e não tem mesmo oportunidade de talvez estar disponível para conexões, porque naquele momento a vida está me exigindo aquilo. E tudo bem, né? Não preciso naquele momento, talvez daqui a pouco faça mais sentido. Então, acho que é interessante refletir que tudo que a gente fala em psicologia são recomendações gerais. Como é que isso vai ser aplicado ao indivíduo? Cada indivíduo tem que pensar e entender prós e contras, vantagens e desvantagens, o que realmente faz sentido para mim. Então, acho que você está colocando é bem importante. Então, não vai ter um único certo de usar as redes, né? Não, agora tem que usar assim, eu tenho que não usar assim. Na verdade, cada um vai ter que ir descobrindo o que para si faz sentido, agrega, talvez seja mais a reflexão. Me fez bem ficar esse tempo aqui viajando na internet ou me fez mal, depois eu me senti mal? Talvez essa percepção, me sentir mais conectado com pessoas ou menos conectado, me sentir mais completo, peguei informações, me senti melhor ou me senti pior, né? E aí, com isso, a gente vai entendendo, opa, se eu me sentir pior, talvez não esteja num lugar legal. Se eu me sentir melhor, então de repente está agregando, né? E aí eu ir tentando identificar isso. Eu gostei da forma que você trouxe, né, porque de fato não tem muito, né, como a gente saber como usar a rede social. E não vai ter regra, né, eu acho que na internet o que mais a gente vê é fórmulas de bolo de como solucionar um problema, como agir, ou como se comportar. E eu gosto quando você traz que o termômetro é você, o quanto você tá bem usando aquilo ali. E talvez, gente, não seja legal pra você usar uma determinada rede social. Por que você tá usando também? Eu acho que fica o questionamento, né? Se você consegue alcançar o seu objetivo, ou talvez o seu objetivo de conexão, seja o porquê você tá usando a rede de outras formas também, né? Até te perguntar, Maria Amélia, assim, eu não sei se você é uma pessoa que usa muito rede social, mas se você também foi ajustando a forma pra você usar de uma forma mais saudável também. Eu vou te falar a verdade, eu não gosto. Sim. Sou de uma geração que não, né, não era muito assim. Eu acho que me cansa, eu acho meio cansativo, assim, é muito rápido, é muita informação. Então eu não acabo não passando muito tempo, mas eu entendo também que tem lados legais. Por exemplo, eu acho muito legal familiares que não estão tão perto, você conseguir ver a foto de uma criança crescendo, você acompanhar, então você ter notícia de pessoas que talvez você realmente no dia a dia não saberia notícias, porque, né, você não consegue, mas ali na rede você consegue mandar, pô, que legal que eu vi isso que aconteceu. Então eu acho que tem uma conexão ali para mim, por exemplo, que eu acho que é muito legal. Mas, às vezes, por exemplo, eu já me vi naquele dumb scrolling, né, nos videozinhos, terminar e falar assim, cara, perdi meia hora aqui de uma coisa totalmente inútil e ficar com raiva, tipo assim, cara, por que eu perdi meu tempo aqui? Já percebi também, às vezes, como a gente usa como fuga. Tô cansada, então eu fico ali naquilo. E talvez não seja a melhor forma, talvez seja mais interessante identificar por que eu cheguei nesse nível de cansaço que eu precisei usar esse recurso, né? Se ele não é um recurso legal, talvez o que eu esteja precisando mudar não é nem necessariamente usar menos a rede em si, mas talvez entender o processo. Talvez eu precise me poupar mais para não ficar tão cansada para não ter necessidade de usar dessa maneira. Então, o problema não está na rede, percebe? Está no meu antes. Está no eu me deixei ficar no nível de cansaço que eu precisei de alguma coisa para me distrair ali, né? Mas, pô, por que será que eu cheguei nesse nível? Então, o que eu estou precisando reformular é a minha vida. Agora, eu entendo que, por exemplo, eu trabalho com divulgação de curso, eu dou aula, então são pessoas jovens, então eu procuro estar de alguma forma ali, mas de uma forma que para mim é saudável. Então, mesmo que eu trabalhe com venda de cursos, tem lá as métricas, né? Não, você teria que fazer X vídeos por dia. Eu falei, cara, eu não sou blogueira, nem vou virar blogueira.
blogueira, mesmo que eu queira vender curso, eu vou no ritmo que dá para mim, e tudo bem o resultado também em relação a isso, porque aí eu acho que são as escolhas, os prós e os contras das escolhas, né? Pô, na minha vida, são as perguntas, na minha vida hoje, faz sentido eu virar blogueira totalmente para poder vender meus cursos ou não, porque tem outras coisas que eu faço profissionalmente que são mais importantes para mim. E aí eu fui arrumando as coisas nesses lugares, né? Então eu faço sim o que eu acho que faz sentido para mim, o que eu divulgo e tudo, mas até um ponto, né? Eu não vou seguir a ordem lá do Instagram tem que isso, tem que aquilo para fazer tal métrica, porque não é o meu objetivo de trabalho. Mas para as pessoas que vivem disso e que isso tudo bem, né? Então elas têm que achar a forma como que para elas fazem isso sem ficar também exaustas, né? Mas conseguem cumprir e aí vão priorizar outras coisas, né? Eles vão priorizar o tempo que estão fazendo isso. Então, sim, tudo na verdade eu acho que é autoconhecimento, é ter consciência de quem eu sou, o que que eu quero, quais são os meus valores, para onde é que eu estou indo, e a partir disso eu pensar, pô, uma vez que eu decidi isso, como é que eu vou usar as ferramentas que estão disponíveis da melhor maneira possível para mim, né? Ou para a minha coletividade, para minha família, ou porque eu estou fazendo, né? E não simplesmente ir na manada, no movimento manada, sem refletir, e que daqui a pouco, quando você vê, você está com vício, você está sem conseguir sair, você está numa dependência. O próprio chat, né? Quando você falou assim, usa para pegar conselho, usa até como terapeuta, a gente sabe que tem um risco nisso. O chat não foi feito para isso. Então, ele te agrada, tem consequências ali que podem não ser legais, tem um uso até perigoso, né? Outra coisa que as pessoas muitas vezes não se tocam é que elas estão colocando, às vezes, questões que são privadas, como se tivesse alguma questão de sigilo ali, quando não tem nenhum sigilo naquele chat, né? Então, você está dizendo uma coisa super íntima para um chat, porque você tem uma impressão de que é só, né? Na verdade, está disponibilizando dados que você nem se toca, que são dados da tua vida que você está colocando ali, né? Então, existe um risco ali quando você usa o chat GPT com esse fim. E talvez, assim, não que existem chatbots feitos para isso, que aí foram construídos por psicólogos, foram construídos de uma forma que você tem uma informação pré-selecionada ali, isso está acontecendo na área da psicologia, e eu acho que isso vai também refletir na nossa vida, de poder as pessoas estarem acessando um chatbot que ajude, mas não o chat GPT que não foi desenhado para isso. Eu acho que aí a gente tem que buscar o que foi desenhado com esse fim, que aí pode ser que até alcance esse objetivo de nos ajudar da saúde mental e psicologicamente, sem ter o risco do que o chat GPT pode dizer ali, ou me agradando excessivamente, ou dando uma sugestão ruim, né? Já tem casos, às vezes, que ajudou as pessoas a cometerem suicídio, né? Então, tem riscos aí nesse uso. Eu acho que tem um outro sentimento que está surgindo muito, é uma angústia de ter a sensação de que você não consegue acompanhar tudo que está acontecendo no mundo da inteligência artificial. Que hoje a gente para estudar 24 horas esse negócio, porque todo dia muda, né? Ou você se sente meio de fora e alguém comenta. E a gente toma um pouco de cuidado com isso. Tudo bem, claro que aos poucos a gente vai absorver as tecnologias novas e cada um nas suas necessidades, nos seus trabalhos, no que faz. Mas não é uma corrida maluca, porque a corrida maluca vai todo mundo ficar super estressado e no final das contas você nem vai conseguir absorver aquilo, porque a gente sabe que o estresse, na verdade, vai te deixar doente, vai te prejudicar. Então, eu também diria o seguinte, gente, tudo bem, estão surgindo, vamos sim tentar entender como é que está o mundo e nos colocar nesse mundo, até porque profissionalmente faz diferença. A gente hoje sabe que isso vai impactar nas profissões, mas eu acho que é sempre isso. Eu sempre falo isso, gente, por que a gente tem mania, né, de se motivar só pelo chicote, pelo tô devendo? Ai, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo, ai, tá faltando, tô devendo, tô devendo, tô devendo. E ninguém olha pro cara, o que é meu desejo? O que faz sentido para mim na minha vida? Então, de repente, se eu, sei lá, eu sou psicóloga, eu não trabalho tanto com tecnologia, eu tô aprendendo, porque faz sentido sim para algumas coisas otimizar e tal, mas não precisa ser num chicote. Tem que, tô devendo. Não, é no tipo assim, cara, tá, eu acho legal, acho que isso aqui pode me ajudar, então aos poucos eu vou absorver isso aqui. E o nosso tempo, a coisa mais preciosa que a gente tem, eu acho que é justamente o nosso tempo. E é isso que as redes disputam, né? Nossa atenção, o nosso tempo, é nos deixar ali fisgados, né? Com aquilo para justamente fazer uma compra, né? Para dar conteúdo para alguém. Então lembra também que ninguém ali é bonzinho, nem aquilo tá ali de forma livre, né? Sem interesse. Tá tudo tentando de alguma forma direcionar para algum tipo de interesse monetário, para venda. Então também ter essa consciência talvez nos ajude a pensar, pô, será que é melhor eu estar mais conectado com a minha vida, com o que eu quero, com a minha família, com meus amigos, com os meus objetivos, ou eu estar perdendo meu tempo de ficar assistindo um monte de coisa que, de repente, naquele momento não está me agregando, não está me causando mais estresse? Dentro, claro, voltando. Essa pergunta, essa resposta, ela é individual e intransferível. Não tem uma regra absoluta para as pessoas. Né? Tem, sim, a capacidade de auto-refletir e entender. Estou me sentindo sozinho? Está difícil para mim? Não estou me sentindo conectado? Isso tem me prejudicado? Constantemente eu me sinto vazio quando eu uso as redes? Me sinto pior depois que eu uso? E acho que isso é um sinal de alerta. Opa, será que esse uso está legal? Será que tem outras formas que eu poderia tentar? Será que não é legal tentar coisas mais no presencial do que só no online? E aí a gente vai construindo de forma reflexiva, a partir de um autoconhecimento, o que é importante para cada um. Até de pensar que a partir do momento que talvez você tire as redes, tira o barulho, né, o excesso de informação, talvez venha o tédio, né, que as pessoas estão cada vez menos habituadas a lidar. Mas é no tédio que a gente também vai descobrir o que a gente quer
fazer quando não tem a opinião de ninguém mandando a gente fazer nada. E aí, pra gente encerrando esse episódio, eu queria te perguntar se você tem dicas, assim, que você daria para as pessoas diminuírem o sentimento de solidão, né? Quais são as recomendações que você daria pra alguém que tá ouvindo esse episódio, talvez esteja se sentindo sozinho e tá querendo, talvez, um norte, pra onde começar? Olha, eu acho que a primeira coisa é identificar, que acho que já é uma grande coisa, né? A gente ter capacidade de refletir, entender, identificar e nomear a emoção é sempre importante. E não ter vergonha com a gente mesmo disso, do tipo assim, significa que eu sou um fracasso, significa que eu não sou uma pessoa boa, significa que eu não tenho valor porque eu estou me sentindo solidão. Não, gente, solidão evolutivamente faz parte justamente para sinalizar que a gente está precisando se conectar. Então, em vez de brigar com a emoção, é mais legal olhar, o que essa emoção está me dizendo? Opa, está me dizendo que eu estou me sentindo sozinho, que falta gente na minha vida, que falta conexão na minha vida. Beleza, tudo bem. Isso não é porque eu sou uma pessoa ruim, isso não é porque eu não tenho valor. Isso tem múltiplos motivos que isso pode acontecer na vida de uma pessoa. E aí, a partir desse reconhecimento, sem esse peso do você é uma pessoa ruim, você tá fazendo errado, né? A gente fazer as pazes um pouco com esse sentimento, tipo assim, cara, tudo bem, acontece com todo mundo eventualmente experiencia esse sentimento em algum momento da vida. Então, tá tudo bem sentir isso, o problema não é sentir. Então, sempre a gente parte da aceitação da emoção. Tá, o que essa emoção tá me sinalizando? Opa, que não tá legal para mim. Aí a pergunta é a seguinte, tá, o que eu poderia fazer para tentar começar a modificar isso que tá me incomodando, né? Então, como é que eu poderia tentar começar a me conectar com pessoas de uma forma que faça sentido para mim? E aí a pessoa vai ter que começar a buscar. E aí vai depender do que, assim, o que eu quero, quais são os interesses comuns. Às vezes pode ser começar um grupo de corrida, pode ser começar um grupo de quem gosta de esporte, né? Os esportes coletivos ajudam. Quem gosta de estudar, clubes de livro, leitura, né? Sei lá, quem gosta de jardinagem. Então, a gente vai tentando achar que pode começar online, que às vezes é mais fácil, mas no tanto que eu dali vai tentando aprofundar um pouco. E eu acho que também envolve, gente, um pouco da nossa capacidade de tolerar desconforto. Né? Você falou do tédio. Então, também hoje em dia é como se a gente quisesse que as modificações acontecessem milagrosamente, sem desconforto nenhum. E a gente sabe que a gente só muda no desconforto. O desconforto ele não existe à toa. Ele existe porque ele nos mobiliza para mudar alguma, né? Sentei no quente, eu levanto. Por quê? Porque me mobilizou, né? Então, também se a gente abre mão de qualquer desconforto, a gente só fica parado. Não faz nada. E aí, se a gente ficar só parado, nada acontece também, né? Então, eu acho que tem uma ideia assim, cara, não é um milagre. Então, não é porque na primeira tentativa que eu vou fazer que vai dar certo, né? Então, a gente também tem que persistir e entender. Pô, de repente eu vou à praia super imbuído da ideia de conversar com pessoas, de tentar conectar, e aí puxo o assunto com alguém que é grosseiro comigo. Não adianta eu olhar isso com, é o fim do mundo, viu? Não adianta sair da casca porque tudo é uma desgraça. Não. Tem que falar assim, cara, não tem jeito, é uma construção. É pedrinha em pedrinha, é persistência, não deu certo aqui, tento ali. A gente não desistir, não começar a entrar nesses padrões de pensamento, começa a dizer que não adianta, não vai dar certo, eu não consigo, que é um padrão pessimista. Lembra que você não é a única pessoa querendo conectar, os outros seres humanos também precisam conectar. Então, provavelmente você vai achar as pessoas que estão querendo também conectar, mas talvez não seja a primeira busca, né? Não seja a primeira tentativa. Talvez tenha que insistir, testar, se permitir abrir para coisas diferentes, para a gente poder ir construindo isso. E a outra questão lembra que para a gente conectar, a gente precisa também demonstrar vulnerabilidade. Então, se eu não mostrar quem eu realmente sou, dificilmente eu vou me sentir conectado com alguém. E se eu tenho medo disso, porque eu acho que a pessoa vai me rejeitar, ou porque eu acho que tem uma coisa errada comigo, talvez eu possa fazer isso gradualmente. Busco uma pessoa, uma conexão. E se tiver demais, é sempre legal pensar na possibilidade de fazer uma terapia. Porque aí, de repente, da própria conexão com o terapeuta, você consegue ter mais esse autoconhecimento e aos poucos ir construindo isso. Então, eu acho que a dica é mesmo reconhecer, identificar, nomear, não se culpar, entender que não é um problema só seu, que todo mundo também precisa se conectar. Refletir sobre que forma você pode fazer isso na tua vida e tentar gradualmente, aos poucos, com persistência, tolerando o desconforto, porque o desconforto faz parte da vida, não tem jeito. Qualquer coisa legal que a gente conquiste, a gente tolerou o desconforto. Não tem jeito. E muito obrigada, Maria Amélia, pelo episódio. Eu adorei. Eu mesma já estou saindo aqui refletindo sobre algumas coisas. Sempre no final do episódio, se você gostou, ouvinte, se você se identificou, se você vai compartilhar com alguém, peço pra você avisar aqui nos comentários com um emoji. Maria Amélia, você quer ter a honra de escolher o nosso emoji do episódio? Vou adorar. Olha, eu acho que esse episódio tem que ser um coração de afeto. Eu acho que a conexão ela vai estar sempre no afeto que a gente tem na nossa disponibilidade de se abrir para o outro, de se conectar com o outro, de ser empático com o outro, de não olhar só pra gente. Então, eu acho que isso passa pelo coração, pra gente estar se permitindo ter emoções de vulnerabilidade e estar podendo olhar e conectar com quem tá perto da gente, com quem tá longe, poder oferecer também, às vezes, um pouco de afeto pro outro, pra gente poder receber de volta. Então, acho que o coração, para o episódio de solidão, é o que seria o melhor emoji. Perfeito, gente. Então comentem o coração com brilhinhos, aquele rosa com brilhinho e tudo mais. Comentem esse daí se vocês gostaram do episódio. Também não deixem de seguir aqui o podcast, classificar ele com 5 estrelinhas que ajuda esse episódio a chegar em mais gente. E Maria Amélia, onde a gente encontra? Quem quiser conhecer mais seu trabalho, quem quiser ser atendido por você, onde é que você tá? Eu tenho um Instagram que chama Pelo Mundo das TCCs, que eu trabalho na área de terapia cognitiva comportamental. Eu trabalho mais com cursos voltados de clubes de livro, mais para o público de psicólogos, estudantes de psicologia, mas, claro, também atendo
atendo, tenho clínica, trabalho com grupos, e aí acho que então pelo mundo das TCCs no Instagram pode ser um bom lugar, dali você manda no privado e eu te mando os outros contatos. Perfeito, gente. Esses cursos, eu já fiz Clube do Livro, eu adoro fazer Clube do Livro com a Maria Amélia. Então, se você é psicólogo, estudante de psicologia ou quer aprender mais sobre a área de terapia cognitivo-comportamental, fica aí a super indicação. É só vocês seguirem no @pelo mundo das TCCs, que vai estar aqui no link do episódio. É só vocês entrarem no link, vai estar tanto o Instagram da Maria Amélia quanto do projeto dela, pra se vocês quiserem conhecer. E, gente, não deixem de compartilhar, enviar esse episódio pras pessoas. Os links pros meus Instagrams também vai estar aqui, pra vocês continuarem seguindo aqui os conteúdos do podcast, que a gente também faz conteúdo sobre os episódios. Você pode ir no @reflexivacast ou no meu Instagram, no Ana Tereza Cavalcante. E também temos o canal aqui do WhatsApp, eu aviso lá novidades do podcast, eu envio conteúdo extra de vez em quando que eu aviso pra vocês aqui no episódio. E também tem o Clube dos Reflexivos, se vocês quiserem trocar com outros ouvintes daqui sobre os episódios, sobre o que vocês estão aprendendo. Então, não deixem de entrar lá e vai estar tudo aqui na descrição do episódio. Então, Maria Amélia, muito, muito, muito obrigada pelo episódio de hoje, por esse encontro aqui que a gente teve de novo. Eu adoro o seu trabalho e agradeço demais por tudo que foi dito aqui hoje. Eu que agradeço, Ana Teresa, e parabenizo de novo esse projeto de levar conhecimento científico de forma espontânea para as pessoas poderem consumir, saber mais e se autoconhecer. Então, tá de parabéns, muito legal ver o teu crescimento e foi um prazer muito grande participar aqui desse episódio com vocês. Tá bem, pessoal? Então, um beijo e até o próximo episódio.